Oi gente, tudo bem? Estou aqui do lado do Kia Niro. É o terceiro carro híbrido que a marca lança no Brasil, mas é o primeiro do tipo Full HEV. Essa sigla quer dizer que ele é um híbrido mesmo, totalmente híbrido, e trabalha com dois motores. Então é um motor a combustão e um motor totalmente elétrico. E por causa dessa sigla que eu te falei agora há pouco, quer dizer que ele consegue trabalhar só no modo elétrico, ou seja, em velocidades baixas, para fazer manobra, ré. Você não vai gastar uma gota sequer de combustível, vai ser só na eletricidade. A gente vai falar desse sistema já rapidinho, mas a potência combinada dele é de 141 cavalos, né? Então ele tem um motor a combustão 1.6 no ciclo Atkinson e esse motor a eletricidade aqui embaixo também. E você não precisa se preocupar em usar um ou outro, apertar botão, nada. Toda essa passagem de motorização é feita de forma absolutamente automática. Vamos começar pela dianteira então. Você já está vendo todos esses novos elementos visuais dessa nova fase da Kia, em que eles estão focando na eletrificação. Você vê que tem um novo logotipo e um novo elemento frontal. Tem também aquele Tiger Nose que você já está acostumado a ver na geração anterior de um designer alemão chamado Peter Schreier. Esse aqui já não é mais desenhado por ele, é um designer turco agora, e você vê que tem esses elementos que tentam alargar o carro para dar uma impressão de estabilidade para ele. Então você tem essa faixa que é totalmente pintada de um cromo fosco, e você tem também os faróis totalmente de LED. Ele tem essa assinatura, você vê que tem um contorno aqui de LED, então essas luzes são do tipo diurna e ele fica aceso o tempo todo, mas mesmo o projetor principal é tudo LED. E aqui também você vê esses mesmos elementos que eu te falei de cromo, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Você vê que, né, sempre essas linhas horizontais para alargar o carro, isso dá uma sensação maior de imponência na rua. É um visual diferenciado, você pode gostar, pode não gostar, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Vamos falar também da proporção do carro, né? Na Coreia ele é classificado como um SUV, como um SUV, chega no Brasil também classificado como SUV, mas assim, olha, você vê que de proporção dele, ele não é um carro muito grande, ele tem 4,42 m e o entre-eixos é bastante grande, e a gente vai falar disso aqui também quando a gente entrar, você vai ver que legal que é lá dentro. Então, o que isso significa na prática? Quando você tem um carro desse tamanho e com entre-eixos grandes desse jeito, você vê que o balanço dianteiro é pequenininho e você vê que o balanço traseiro também é curto. Isso faz com que ele fique muito estável para guiar e aumenta o teu espaço lá dentro. Então é uma configuração bem moderna e eu acho que isso vai ser muito legal para que você tenha uma sensação melhor de conduzir que não seja parecida com a de SUV, sabe? Ele parece quase como uma perua, um comportamento de perua, entendeu? E proporções meio que de hatch. Então diz aqui também nos comentários o que você acha. É um SUV? Ele merece esse título de SUV? Ou ele está numa outra categoria qualquer? E você diz aí para mim que a gente vai conversar. Vou te falar agora especificamente dessa parte do carro, que é a zona da coluna C. Inclusive eu vou colocar aqui no link do vídeo uma matéria em que eu vou colocar fotos de carros de outras cores para você ver do que a gente está falando. É possível adquirir o modelo com essa peça aqui específica, que é feita de plástico, com uma pintura diferente. Essa peça toda aqui sai e você pode pintar ela de outras cores. Eles vendem de fábrica combinações, são 17 combinações possíveis no total. Então ela é pintada com uma cor diferente e não só isso, há uma função aerodinâmica. Então mesmo aqui nessa situação de um tom só, você vai ver que tem aqui uma entradinha de ar. Essa peça aqui não está aqui à toa, não é só um elemento estético não. É um carro que tem um coeficiente aerodinâmico muito bom, é 0,29. Isso significa que ele tem muita eficiência, né, aquela capacidade de você perfurar o ar, né, numa estrada, então isso colabora para melhorar o consumo. E o ar entra aqui por dentro e sai aqui fora. É possível ver aqui inclusive, ó. Esse detalhezinho aqui, o que isso quer dizer? O ar entra pela frente e sai por aqui, e aí você tem aqui um fluxo de ar nessa passagem e evita aquele turbilhão de ar que se forma quando você tem esse tipo de configuração, né? Quando você tem essa caída toda aqui. Isso é uma espécie de truque aerodinâmico para que você tenha melhor consumo de combustível. Na parte traseira ainda, olha só, eu gostei muito do formato dessa lanterna, e você vê que ela se estende lá para a lateral do carro. Também acho que é algo diferente que você já está vendo, e significa também que você tem agora, né, tem uma solução e tem um problema, a gente vai falar disso. Aqui é só luz de freio
e luz de posição, né, que marca a assinatura do carro. Então na lateral toda você não vai ver lanterna, né? Como normalmente a gente está acostumado a ver uma lanterna mais ou menos nessa região. Então você tem agora dois elementos, o outro elemento aqui no para-choque é tudo funcional, então você tem aqui as setas e você tem também luz de freio, tá tudo aqui nessa parte inferior. E olha só, tudo full LED também, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aqui a gente também tem um outro elemento com função aerodinâmica, que é o aerofólio, né? Você vê que ele está proeminente, ele vem além desse limite do vidro, então ele também ajuda a encaminhar o fluxo de ar para essa região. Isso vai fazer várias coisas, né? Além daquela questão que eu estava te falando do consumo de combustível, ele também colabora para que tenha menos sujeira nessa região do vidro. Isso acontece muito com o hatch, com o SUV, né? E aqui você tem toda essa faixa do brake light. Na parte inferior tem esse elemento aqui que faz às vezes de um extrator de ar como nos esportivos, né? Mas não tem essa função no caso, é só estético mesmo, mas também copiando o mesmo elemento lá da dianteira, que é um cromo fosco. E você não está vendo escapamento, né? Você não está vendo saída de ar. Nesse carro aqui, ao contrário daquele outro concorrente asiático, você não vê aquela panelona, né, do silenciador. E o tubo do escape, ele também é pintado de preto, mas ele é todo escondido, camuflado, para que você não veja essa peça tá aqui, tá? Então você tem a câmera de ré também combinada com os sensores de estacionamento e isso tudo está integrado lá no multimídia. Agora chega mais aqui que eu quero te mostrar a parte interna do carro. Mas antes da gente fazer isso, eu vou te mostrar a chave. Você vê que ela é bem caprichada, tem esse elemento cromado aqui na parte lateral. Eu gostei muito que essa parte superior aqui, ó, tem o botão de você travar as portas, e ele é pronunciado, é bem diferente, então você consegue sentir esse botão mesmo quando está dentro do seu bolso, assim, é muito prático de usar. Aí você vê que tem vários botões, então você fecha, abre o carro, abre só o porta-malas, ou então você pode pressionar esse botão hold aqui e segurar. O que ele faz? Você liga o carro, a parte eletrônica toda dele, elétrica, antes mesmo de você entrar. Então, à distância, de uma forma remota, você consegue acionar o sistema de rádio, você consegue acionar principalmente o sistema de ventilação, ar-condicionado. Então, num dia quente como esse, sob o sol, você, ao abrir o veículo, ele já está numa temperatura adequada para que você tenha mais conforto térmico. Então, olha só aqui internamente como que é legal. Aquela questão do entre-eixos que a gente estava falando no começo do vídeo, isso faz com que o carro seja muito grande lá dentro, apesar de você ter medidas relativamente contidas lá fora. Esse tecido que a Kia está usando aqui nos bancos, ele é feito com árvores de eucalipto. Então não é um couro de verdade, claro, é um material sintético, mas ele mistura elementos alternativos da natureza para pensar nessa questão de sustentabilidade, claro. Então, olha, eu gostei demais desse material, ele é todo perfurado, isso faz com que, né, é um tecido que respira o seu corpo, você não fica totalmente, né, em contato com algo que vai fazer você suar ainda mais. Ele não tem sistema de ventilação interno, mas é um tecido muito agradável ao toque. Você também vai ver superfícies trabalhadas mesmo em todas as áreas, mesmo onde você tem plásticos rígidos, você vê que tem um tratamento de superfície que faz com que você tenha uma percepção de qualidade muito, muito legal no carro todo. Aqui na porta você consegue transportar até uma garrafa, né? E você tem controles totais de todos os vidros do carro, você tem uma trava de segurança infantil eletrônica, e eu acho que isso faz com que você tenha uma percepção de qualidade e de que você, ó, tá fazendo valer o seu dinheiro. Afinal, essa versão aqui está saindo por 240 mil, né? Então não é pouca coisa. E eu acho que aqui você vai ter uma sensação ainda muito melhor de qualidade de acabamento, né? Então, porque em primeiro lugar a gente tem esse sistema multimídia em que você tem toda essa tela panorâmica aqui, né? Na verdade não é a tela inteira digital, né? Você tem aqui uma tela central aqui no seu cluster, no quadro de instrumentos, é uma tela de 10,25 polegadas, e uma outra tela secundária para o sistema multimídia, que também ocupa essa região com a mesma medida, 10,25. E todo o sistema de ventilação você controla aqui nessa parte inferior, que combina, né, esses dois ajustes de botão físico giratório com comandos digitais. Então você consegue aumentar a ventilação por aqui, aumentar e diminuir. Então o passageiro pode fazer um ajuste de
temperatura para ele e o motorista outra, mas a ventilação é igual para ambos. E aí, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, desse sistema digital para dirigir. Eu particularmente não gosto, porque não é muito fácil de você ter a sensibilidade tátil, né, de saber onde está o botão. Você está dirigindo, você quer fazer um ajuste de ventilação, você não consegue fazer isso com precisão quando é tudo assim, né? Você não tem sensibilidade nenhuma, você vai conseguir aqui mexendo só na temperatura do ar só. E a tela multimídia é relativamente fácil de usar, porém, eu acho que os comandos são muito pequenininhos. Você vê que assim, como ela tem muitas funções, eu quero trocar a função de rádio para outra coisa. Então eu aperto aqui o botão Home e aí aqui eu faço a escolha dos ajustes que eu quero, né? Tranquilo até esse momento, mas por exemplo, a climatização, aí você entra numa tela meio complicada, né? Então fazer esses ajustes aqui em movimento acho que pode ser complicado. O volante também é de uma nova geração, né? Você vê que ele tem só 2 raios, eu achei isso aqui muito legal. Tamanho também achei bacana, o diâmetro dele, e tem ajustes de altura e profundidade aqui nessa coluna. E você vê, né, que ele olha só, isso aqui que é assim, aquela sutileza de que você está num carro com um acabamento caprichado, né? Você solta o volante, ele tem um stop hidráulico. Isso aqui eu acho muito bom. E essas aletas atrás do volante, a gente vai fazer um giro já com o carro e você vai ver que ele funciona de uma forma muito interessante, porque você pode fazer 2 funções nessas borboletas de trocar a marcha, né? Quando você está aqui no Driver Mode, no modo esportivo, só tem 2 modos, né? O modo econômico e o modo esportivo. No modo esportivo, essas aletas fazem a troca de marcha, é um câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, então você faz as trocas de marcha usando essas aletas, né? Ou então nada, e ele funciona no modo totalmente automático. Se você troca para o modo Eco, você vê que aqui o painel muda, ele fica, né, dá uma sugestão ecológica, tudo, e aí você controla por essas aletas o sistema de regeneração da bateria. Então o que acontece? Você pode usar nenhum modo, né? Então quando você tira o pé do freio, do acelerador, o carro continua andando, né, em coasting, ou então você controla aqui os níveis dessa regeneração. Quando você coloca no nível máximo, por exemplo, ao tirar o pé do freio, você já sente que o carro dá uma travada, porque entra aquele sistema de regeneração nas rodas dianteiras. O que isso significa? Você praticamente não vai precisar usar o freio convencional com pastilha de disco e pastilha, na maioria das situações urbanas. Basta tirar o pé do acelerador que você passa a sentir esse sistema atuando. Então você controla pelo pedal shift a intensidade desse funcionamento, sabe? Então, dependendo de como você estiver dirigindo, se você estiver dirigindo de um modo mais tranquilo na cidade, praticamente você não vai gastar pastilha, né? Então é uma forma bem econômica de usar, não só em termos de gasolina, mas também em termos de equipamento, você vai gastar menos freio, tá? Basicamente é isso. Em relação ao câmbio também, a gente estava falando dessas borboletas, te expliquei essa questão das 2 funções das borboletas, e a transmissão você controla por esse botão giratório na versão SX. Tem esse botão giratório e você só coloca aqui, ó, R, N e D. Então é Ré, neutro, drive, e a função Park está aqui no meio. O botão está aqui, você pode acionar quando precisar, mas ao desligar o carro ele já entra automático, então não necessariamente você vai precisar se preocupar com esse botão. Desligou o carro, né, aqui no sistema de start-stop, ele vai acionar o parque sozinho. Inclusive vai ligar o freio de estacionamento, que é do tipo eletrônico também. Então você vê, freio de estacionamento eletrônico, o auto-hold, o que ele faz esse auto-hold? Você está no trânsito, você dá uma pressionada mais forte no freio e você pode tirar o pé e ele permanece travado. E a transmissão é aqui, você não controla ela. A exceção está na versão EX, que é aquela versão de 205 mil. Aí não, você tem a alavanca tradicional, você precisa apertar o freio e fazer a troca de marchas manualmente, né? Isso aqui é exclusivo dessa versão aqui de 240 mil. Então aqui você também controla o sistema de câmera e o sistema de auxílio ao estacionamento, tá? Aqui na parte de cima a gente tem também um teto solar do tipo convencional, e ele é pequenininho. A gente está acostumado já de ver aqueles tetos do tipo panorâmico, né? Não é o caso aqui, me surpreendeu de ter um teto com essa abertura mais contida. E todos esses materiais que você está vendo aqui do forro da cabine, ele é 100% feito com material reciclável, tá? É tudo eletrônico também, só aqui é manual e o ajuste do vidro é elétrico também. Mas o restante aqui é tudo manual. Agora, aqui no meio do console você vai ver um negocinho bacana.
Eu levanto aqui o apoio para o braço, então eu tenho um nicho mais escondido na parte bem central mesmo. E olha só o tamanho desse porta-objetos. E você, ao apertar esse botão, ó, olha o que aconteceu. Você tem aqui dois porta-copos, que eles podem ou não estar ativados, né? Aí você consegue colocar aqui uma lata ou um copo. Eu achei isso aqui um detalhe estético bem interessante. E agora, em relação à conectividade, você tem um carregador por indução de celular nessa região. Aqui não é recomendável que você coloque moedas, coisas metálicas, claro. Então você põe seu celular aqui e ele tem uma tomada de 12 volts, né, de 180 watts e duas entradas USB, a USB convencional e a USB do tipo C. Tá bom? Agora posso te mostrar lá o banco de trás? Vamos lá. O espaço no banco traseiro também é um destaque do carro. Você vê que tem o mesmo acabamento da parte frontal. E eu acho que tem uma vantagem aqui que precisa ser notada. Ele é um assento plano, então mesmo o ocupante do assento do meio vai viajar com relativo conforto, porque não é aqueles carros que tem 3 lugares, mas na verdade só 2 viajam com um relativo conforto, né? Eu acho que aqui 3 pessoas vão se acomodar muito bem, né? Então você tem aqui uma saída de ar central para os ocupantes do banco de trás e você tem aqui um túnel relativamente discreto, né? Como é um carro híbrido, ele tem o sistema de exaustão, então você tem aqui o túnel para escape, né? Para o sistema de escape. Então, nesse banco do passageiro você tem um porta-revista, né? Você tem isso aqui, um nicho para você colocar objetos. E o que é interessante, você tem 2 saídas de energia, 2 pontos de tomada para carregamento de celular. E eles estão numa posição bem interessante, eu nunca tinha visto isso antes. Olha, eles estão aqui, ó, no encosto dos assentos dianteiros, então dá até para você colocar seu celular e deixar ele apoiado aqui no console, né? Outro detalhe interessante também, que é curioso, são essa parte superior aqui do assento. Ele tem uma espécie de ressalto nessa região, então você consegue, por exemplo, pendurar aqui uma bolsa, pendurar um casaco. Dá para usar essa parte aqui como se fosse um cabide. Então, né, no caso, quem está dirigindo, aí você deixa aqui nesse suporte algum objeto seu, claro, desde que não tenha ninguém usando esse assento. Então você tem essas alças aqui traseiras, tem essa alça dos 2 lados e também para o passageiro e não tem para o motorista, claro, né? Eu não sei porque alguns carros, né, antes tinham também para o motorista, isso não faz muito sentido. Esse carro corrige isso. E tem também uma luz de cortesia aqui nessa parte, uma luz de leitura. Então ela fica bem focada nos bancos laterais. O assento é do tipo bipartido, então eu consigo fazer o rebatimento em 2 etapas. É 60/40, né? Então ele baixa essa região. E olha que legal, você tem um acesso total ao bagageiro. Ele fica 100% plano, na verdade quase 100%, mas você consegue então carregar objetos compridos dessa forma. E eu vou colocar aqui na descrição a capacidade total de carga com esses bancos rebatidos. Passa de 1.400 litros, então é um carro bem espaçoso, inclusive para você carregar carga. E o último comentário aqui da parte traseira são essas portas, né? Você vê que é muito bem acabada, materiais de excelente qualidade, tudo, mas tem um detalhe. Aqui, ó, tudo plástico rígido, né? Tudo plástico duro e é o plástico mesmo. Não tem a mesma cobertura que você vai encontrar lá no banco da frente. Então tem esse truquezinho para conter custos, né? Que todo fabricante, na verdade, usa aqui. Eu não é a primeira a fazer isso, mas ó, a gente notou. E outro botão que você precisa conhecer desse carro é um híbrido, né? Então ele tem 2 motores, um motor a combustão e um motor a eletricidade. E ele não tem mais aquele negócio de você ter que pensar na bateria para fazer a manutenção. Então daqui a 5 anos ele não vai precisar trocar a bateria. Por quê? Ele não usa mais a bateria convencional que você já conhece de 12 volts. Ele tem só aquela bateria, né, de chumbo ácido. Ele tem um sistema de bateria de 12 volts integrado e trabalha junto com a bateria de alta tensão que fica aqui embaixo dos bancos traseiros. Então olha só, tem esse botão reset aqui. O que esse botão faz? A gente está aqui com o carro desligado, estamos ouvindo um som, estamos ouvindo uma música e com o sistema de ventilação ligado, um ar-condicionado. Nessa condição, com o motor desligado, o que acontece num carro tradicional? Você vai ficar sem bateria e não vai conseguir dar a partida. Isso também, de certa forma, afeta os híbridos, mas não o Niro. Então o que acontece? Se ocorrer de essa bateria de 12 volts que ele tem
der algum tipo de problema, né, tiver com pouca carga, você dá esse reset aqui apertando esse botão e a energia que está armazenada nas baterias de alta tensão são transferidas para essa bateria auxiliar e você consegue dar a partida no carro tranquilamente, com a vantagem também de você não mais ter que se preocupar com troca de bateria. Mas chega de blá blá blá, vamos dirigir. A primeira coisa que você vai notar atrás do volante do Kia Niro é que é um carro muito macio e a direção é super leve, né, com essa assistência elétrica, então ela é meio adaptativa, né, dependendo da sua velocidade, ela fica mais ou menos responsiva e é muito macia mesmo. O próprio desempenho do carro, você faz as acelerações, elas são progressivas, ainda que você sente o pé aqui no acelerador, você não vai sentir o carro, né, desembestando e saindo de uma forma impressionante. É um carro de acelerações mais lentas, até pelo próprio peso, né? O desempenho no 0 a 100 é anunciado em 10,8 segundos e pudera, né? É um carro pesado e você tem dois motores, como eu já tinha falado para você, então 141 cavalos e 27 kg de torque. É um torque expressivo, tá, para você usar numa situação em que está carregado tudo, mas não necessariamente ele está funcionando para gerar muito desempenho. Então eu acho que não faz nem sentido a gente julgar o carro por essa característica, porque não é a proposta dele. Então eu estou no modo econômico, no modo eco, então as borboletas funcionam para eu controlar o sistema de regeneração. Então, ou seja, a gente está dirigindo e basta eu dar um toque aqui na borboleta esquerda e eu já vou ver aqui no meu painel um sinal indicando o nível de regeneração. Então olha só, eu não estou freando, não estou apertando nenhum pedal e a gente está numa descida e você já percebe que o carro está travado, ele está segurando a gente, né? Estou a 25 km por hora, então se eu desligar esse sistema, eu já vejo que ele está ganhando velocidade, de 28 já está em 35 km por hora na descida e eu não estou freando. Então você controla no nível 1, 2 e 3 essa graduação de regeneração. O motor, agora a gente está com um motor elétrico apenas, né? Então eu faço o contorno em absoluto silêncio, porque ele só tem a eletricidade movendo a gente. Mas se eu apertar o botão, se eu apertar o acelerador, você já vê aqui, ó, que tem uma mudança no fluxo de energia. Então eu já começo a ouvir o motor, a combustão, e ele já está me dizendo aqui, ó, que tem um fluxo de energia. No caso agora da bateria, agora inverteu, né? Enquanto eu estava falando, ele inverteu. Ou seja, o motor elétrico e o motor a combustão estão sendo usados para carregar a bateria. Agora, se eu apertar um pouquinho mais o acelerador, o fluxo já se inverte, né? Então, os dois motores passam a trabalhar para impulsionar o veículo. Então o tanque tem uma capacidade até pequena, são 42 litros, mas a autonomia declarada do carro é alta, por volta de 800 km, porque segundo os números do Inmetro, na cidade você consegue fazer até 19,8 km por litro de combustível, né? Então essa é uma medição que leva em consideração os dois motores, claro. Então 19,8 na cidade e na estrada 17,7. Isso por quê, né? Você fala assim, mas pô, tá errado, né? Porque como é que o consumo na cidade é maior do que o na estrada? Porque numa condição de alta velocidade, como você usa numa estrada, o funcionamento do motor a combustão se dá com maior frequência do que na cidade. Existem várias situações em tráfego urbano em que você só vai usar a eletricidade. Então por isso que você tem um rendimento melhor nessa condição de tráfego rodoviário. Agora apertando no modo Sport, né, você vê que já mudou aqui a iluminação do quadro de instrumentos e eu tenho então duas informações que são dadas de uma forma bem diferente, né? A primeira delas é que eu consigo ver ainda aqui a prontidão do sistema elétrico e tem todas essas informações de assistência ao motorista. Então eu tenho frenagem automática, né, de emergência, se aparece um carro na frente de algum obstáculo ele freia. Eu tenho controle adaptativo de cruzeiro, então se o carro da frente você programa ele vai seguir o carro da frente, o carro acelerou mais do que aquele ritmo, ele acelera junto. Se o carro frear, ele freia junto até para, sem que você tenha que colocar o pedal no freio.
E se você tiver numa condição de ultrapassagem e você quer trocar de faixa, a gente não vai conseguir ver isso aqui que eu estou numa pista, claro, mas se passa um carro e você vai tentar fazer a ultrapassagem, ele detecta o veículo vindo atrás de você numa velocidade maior e ele vai impedir essa manobra, ele vai desacelerar você e vai te dar uns inputs aqui no volante para que você sinta essa situação de risco iminente. E tem também esse lane keeping, então se você estiver numa faixa e está comendo faixa, está indo para um lado, para o outro, ele já vai corrigir você também nessa situação. E por fim, tem o marcador aqui de giro do motor, e ele é digital também, então ele me mostra aqui um número e a multiplicação por 1000. Então assim, eu estou aqui numa condição agora a mais ou menos 2000 giros, então ele só mostra aqui o 2.0, 2.2, 2.3. Então isso aqui eu achei meio curioso, mas você tem que se adaptar, né, para fazer essa leitura. Se bem que num carro automático, né, com todos esses controles, nessa situação eu acho que é um tipo de veículo que você vai acabar não usando o conta-giros, não. Mas é isso, assim, são essas informações básicas que eu tinha para te dar. Em relação à potência, eu acho que não faz sentido a gente ficar falando de desempenho, de potência, porque não é a proposta do carro, mas o comportamento dinâmico geral é muito legal. Eu acho que assim, o silêncio da cabine é algo que se manifesta. Você percebe que é um carro, né, discreto. A gente está falando com você aqui num ritmo, num tom de voz normal. Não é barulhento. Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Até por conta desse acabamento todo da cabine, materiais de boa qualidade e conforto de rodagem, né? Assim, ele tem suspensão McPherson na dianteira e multilink na traseira, então suspensão independente atrás também. Eu acho que isso conta pontos. Então eu acho que quando você considera que é um carro familiar, é um carro para uso diário, é um carro que prevê, né, esse empenho de usabilidade, de conforto ao rodar, então nesses pontos todos que são mais importantes nesse caso, eu acho que o Kia Niro passa a ser um concorrente de peso, muito importante. Eu acho que assim, não vai ter um volume muito expressivo, porque são poucos carros que vêm, né, por mês. Eu acho que eles falaram aqui está falando sobre mais ou menos 200 carros por mês, que seria a previsão, mas esse primeiro lote já vieram só 145 modelos, já estão vendidos. Então, enquanto tiver essa crise de semicondutores, vai ficar bastante complicado de você ter a oferta que seja compatível com a demanda. Então a gente não pode falar em volumes de vendas mensais, né, com essa precisão, por causa dessa instabilidade na produção, e são carros importados, eles são produzidos na Coreia. Então a gente não tem como garantir, né? Não tem como garantir que você vai na loja e você vai ver a versão que você quer, na cor que você quer, por causa dessas limitações. Mas dito isso, acho que é um carro excelente. Se você tem algum comentário, gente, me ajuda. Gostou, não gostou da minha voz, não gostou, tô muito gordo, me dá uma ajuda, comenta aqui o que você achou. Tem mais alguma pergunta sobre o carro? Se algo eu não te respondi aqui no vídeo, deixa sua pergunta, isso ajuda a gente. Eu posso inclusive encaminhar para a Kia e ver se eles conseguem resolver pra gente, caso eu mesmo não consiga te resolver, tá bom? Então dá aquele like, isso ajuda bastante o canal. E a gente se vê na próxima curva. Valeu!